E aí quando foi que eu comecei a sacar que eu estava fazendo o caminho errado, que eu precisava voltar para a base? Foi quando eu fiz um curso de lógica de programação. Um curso bem simplesinho, né? E aí quando eu fiz esse curso de lógica de programação, ele estava ensinando o que era um programa, o que era um algoritmo, papapá. E eu fui entendendo, eu falei, rapaz, foi quando me caiu a ficha. VBA é uma linguagem de programação. Só que como você normalmente acessa ela através do gravador de macro, não parece. Parece que você foi lá, gravou, o Excel disse que é assim, você vai lá, às vezes faz uma alteração aqui, uma alteração ali e vai. Só que o VBA é uma linguagem de programação. Tudo que uma linguagem de programação faz, o VBA faz. Tem algumas limitações, claro. É uma linguagem bem antiga, mas, pô, eu até hoje não teve nada que eu quisesse fazer usando o VBA, aqui no meu trabalho com o SPED, ou na área fiscal como um todo, que eu não conseguisse fazer. Né? O que eu não conseguia fazer tempos atrás era porque me faltava esse entendimento, essa base. Que o VBA é uma linguagem de programação, e se eu tiver entendimento de como funciona a linguagem de programação, eu consigo fazer com o VBA também. Aí foi quando eu me desvencilhei do gravador de macro. Porque antes eu gravava macro e ficava dependendo do que o Excel gravava. O gravador de macro, não sei se todo mundo sabe, mas ele não grava tudo que você faz. Ele grava algumas coisas, grava muita coisa. Mas tem algumas coisas que não gravam. Então, por exemplo, você vai fazer um processo de importação de XML. Ele não faz a gravação desse processo. Ele faz o mapeamento de XML, mas não como é que faz a importação. Aí eu tive que pesquisar, estudar e tal. E quando eu entendi que o VBA era uma linguagem de programação, e eu entendendo um pouco sobre a linguagem de programação, eu conseguiria aplicar isso no meu trabalho, aí eu deslanchei. Em 2 anos eu consegui fazer muito mais coisas do que nos 12 anos antes que eu sabia usar macro e sabia usar o VBA. Simplesmente porque eu entendi isso e eu fui fundamentar o meu entendimento sobre o VBA. A partir desse momento, hoje, vocês veem inclusive que eu raramente uso o gravador de macro. Eu usei lá na aula 1 para mostrar para vocês como é que fazia o processo de mapeamento para vocês mesmos conseguirem fazer isso no VBA de vocês. Mas normalmente eu não estou usando o gravador de macros, observem isso.